A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queridos irmãos, tem uma convocação para a igreja. Próximo dia 6 de setembro, teremos uma vigília na nossa igreja. Das 7 às meia-noite, estaremos reunidos aqui para adorar a Deus, né? De 7 à meia-noite. Nesse dia nós estaremos divididos em grupos. As senhoras vão ficar com uma parte, os homens vão ficar com uma parte, os jovens ficarão com uma parte, e no final, às 11 horas, a palavra será passada para o pastor. Então os grupos já comecem a pensar no que cada departamento vai fazer, né? Para que, e nesse dia nós teremos um período de louvor, Janaína, mais prolongado. Não será 3 louvorezinhos, né? Serão vários louvorezãos, né? Teremos um período de louvor mais prolongado, né? Dia 6, nós estaremos juntos, né? Eu senti de Deus no coração. A nossa nação vai precisar de oração nesse dia. No dia 7 será um dia de manifestação, pode acontecer muitas coisas, e a igreja precisa orar para impedir o objetivo de Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir, né? Então precisamos orar pela nossa nação, orar pelas nossas famílias, orar pela vida da igreja, porque na sexta-feira foi até engraçado, na nossa consulta com a psicóloga, ela perdeu o pai dela, né? Há poucos dias, ela vem tratando a gente, e agora ela disse, poxa, e aí não pôde ter consulta, porque ela não tinha condições. Ela disse, eu tratava vocês sem conhecimento de causa, falava assim, falava nos meus conceitos, agora eu falo tecnicamente, porque eu estou passando pelo que vocês passaram. Ela me disse assim, pastor, será que está tendo um congresso no céu? Eu disse, deve ter, porque muita gente tem sido chamado, muitas pessoas, a morte tem sido algo muito comum nas famílias hoje. Ontem a recenseadora do IBGE esteve lá em casa, e nessa oportunidade ela perguntou se do ano de 2020 até agora, 2022, morreu alguém na família. Eu disse, morreu. Por que vocês estão... Essa é uma pergunta pertinente. Ela disse, olha, eu já participei de outros recenseamentos, e esse recenseamento é o recenseamento que mais tem pessoas morridas nas famílias. Então ainda não fomos convidados para o Congresso do Céu, mas podemos ser. Então é preciso estar pronto, viu? Porque Deus está convocando algumas pessoas para o Congresso, né? Então, irmãos, vamos orar. Dia 6 vamos estar aqui para orar ao Senhor, né? De 7 até meia-noite. Eu sei que tem pessoas como Jussi, como Ana Paula e Gabriel, que moram longe, e nós temos que pensar uma forma de ajudar os irmãos a estarem aqui, para na saída também não deixar eles andarem esse período todo, esse espaço todo, que a gente sabe da dificuldade que nós temos. Certamente eles já estão pensando aí nessa questão, né, Gabriel, Maria e Ana Paula, para chegar em casa, porque Ana Paula, mas Gabriel mora em um local que não é muito perto e difícil, né? Então, depois eu vou conversar com eles, a gente vai ver uma forma de deixar o mais próximo possível da casa deles, né? Mas, irmãos, eu gostaria que todos estivessem aqui, a igreja, você que vai assistir a mensagem, esteja aqui também, meu irmão. Não vamos perder uma oportunidade, que tem muito tempo que nós não temos uma vigília em nossa igreja, muito tempo, e o momento é esse. Nós precisamos orar, precisamos interceder, né? Precisamos buscar de Deus aquilo que nós temos deixado de lado, que é a santificação. E essa será uma vigília de santificação. Vai ser a palavra da vigília, vai ser sobre santificação. Então, irmãos, convido a todos, né? Jorge, se puder, Jorge, dia 6. Eu trago até a Dona Maria. Convida a Dona Maria, que o pastor mandou convidar a senhora para estar com a gente, com ele lá no dia 6, na vigília, né? Então, meus irmãos, vamos todos estar aqui e convidar outras pessoas. Se tiver alguém que queira convidar, convide, ó. Vai ter uma vigília de oração na nossa igreja, vamos lá. Vamos estar juntos orando. Amém, meus irmãos? Amém. Pois não, meu.
É terça. Quarta não vai ter culto. Na vigília, na quarta o culto vai ser antecipado, né? Será dia 6. O culto de quarta será na terça. Porque já vamos sair daqui meia-noite, né? E aí, quarta-feira, o culto vai antecipar, de quarta para terça. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias de João, capítulo 2. João, capítulo 2. Vamos ler os versículos de 23 a 25. João 2, de 23 a 25, tem por título: Muitos creram em Jesus. Diz o seguinte: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Senhor, está aí a tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, Deus. Traz toda a mente e coração cativo a tua palavra nesta hora, Pai. Não permita, Deus, que nada venha impedir nosso entendimento da tua palavra nesta hora. Que toda boca se cale. Que toda mente, Senhor Deus, seja esvaziada nesta hora, para que só a tua palavra tenha primazia, Deus, em cada mente e coração nesta manhã. Te oramos, Deus, agradecido em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. O tema da mensagem desta manhã é uma fé insuficiente. Uma fé insuficiente. Queridos, Jesus, ele iniciou o seu ministério em Jerusalém, e os sinais que ele praticava, né? As palavras proferidas de João aqui descreve os milagres de Jesus, gerou um impacto no povo. Foi impactante, né? Mas eu quero dizer que as escrituras dizem que muitos, por causa desses sinais, creram que Jesus era o Messias prometido por causa dos sinais, por causa das manifestações, por causa daquilo que via. Mas o incrível é que Jesus não acreditava, Jesus não acreditou na fé que aquelas pessoas professavam. E João, ele afirma que a razão de Jesus não crer na profissão de fé daqueles primeiros convertidos era porque Jesus conhecia o interior do homem, Jesus conhecia o coração. Então muitos com a boca professam uma coisa, mas o coração diz outra. Muitos falam algo e fazem algo completamente diferente. Então, queridos irmãos, e a pergunta que fica é: o que Jesus, ele conseguiu ver naqueles homens que fez Jesus desacreditar no que eles expressavam? O que Jesus vê que faz com que desacredite naquilo que nós falamos? Jesus, ele vê coração. Muitas vezes a boca fala daquilo que não é o coração, não expressa, né? Às vezes nós falamos aquilo que não fazemos. Então, o que fazia a fé dessas pessoas deficiente, insuficiente, para que Jesus não pudesse crer? O que levava, então, esse texto não nos dá uma resposta clara, não nos mostra claramente essa pergunta, mas ao olharmos o Evangelho, nós descobrimos outras situações, outros momentos que nos ajudam a encontrar algumas respostas a essa pergunta, porque o texto ele não é tão claro assim, mas lendo a palavra de Deus a gente começa a perceber. Então, nosso objetivo hoje é tentar descobrir, meus irmãos, luz nas Escrituras do que em nossa natureza humana que pode fazer com que a nossa fé seja deficiente. O que pode fazer a minha fé insuficiente ou deficiente?
O que pode fazer a sua fé insuficiente diante de Deus? Então, muitos crentes, queridos irmãos, não têm compromisso com Ele acima de tudo e de todos. É preciso ter compromisso. É isso que faz a nossa fé insuficiente, quando nós não somos comprometidos com essa palavra. A semana passada eu falei sobre compromisso, e hoje eu torno a falar sobre compromisso, porque Deus está me levando a falar sobre compromisso, porque nós precisamos, meus irmãos, ter compromisso com a palavra dele. Então a primeira resposta a essa pergunta sobre a natureza humana, que ele tem a ver com o tesouro que colecionamos em nossos corações. Qual é o tesouro que está em nossos corações? Voltamos à escola bíblica dominical. Qual é o tesouro que está em seu coração? O que é que está guardado? Isso é que define, né? O nosso compromisso é o que está dentro, não é o que está aqui, é o que está aqui, é o que está aqui. É isso que vai definir o nosso compromisso com Deus. Então, Jesus em seu ministério, ele vai nos ensinar que a fé em que ele acredita não é apenas uma fé intelectual, não é apenas uma fé de palavras, uma crença dogmática, não é nem somente uma crença mística, não é um misticismo, nem uma busca por um milagre. Isso não é isso que agrada a Jesus. E as igrejas, muitas igrejas, estão cheias de pessoas que têm buscado milagres, né? Muitas igrejas estão cheias de pessoas intelectuais, pessoas cheias de conhecimento. Então, queridos irmãos, é uma fé que envolve compromisso radical com Ele, que coloca Ele acima de tudo e de todos, que coloca Ele como o primeiro. É uma fé que Ele é o primeiro. Ele precisa ser o primeiro. Então, quando professamos a nossa fé em Jesus, somos desafiados, meus irmãos. Se eu professo a minha fé em Jesus, eu sou desafiado a fazer com que esta fé coloque Jesus no lugar que Ele merece, como supremo, como primeiro. Olha aí a escola, é preciso abandonar tudo para que eu possa adquirir o tesouro. Ele é o tesouro mais importante. Então, ele merece um supremo lugar, mas às vezes o supremo lugar não pertence a ele, aqui não é dele, não adianta, né? É uma fé de boca, é uma fé de palavras. Então, é aí que muitos, queridos irmãos, abandonam a sua jornada de fé, ou até continuam nela, porém enganados espiritualmente. Tem muitos que estão na igreja, mas é como se a igreja não estivesse nele, não fizesse parte. Então, achando que é uma fé sem este compromisso radical pode ser aceitável por Jesus, mas a fé sem um compromisso radical, desculpe a palavra aos irmãos, mas é preciso ser radical no meu compromisso. Radical como? Jesus é o primeiro, eu não abro mão. É preciso ter uma fé radical, Jesus como único, como primeiro, as outras coisas ficam para depois, Ele é mais importante. Então foi isso que aconteceu com o jovem rico, que desejava ser um discípulo de Jesus. Jesus não tinha um supremo lugar no coração dele, não tinha uma fé radical. Então Jesus, queridos irmãos, eu quero dizer que Jesus, ele disse o seguinte, né? Ele disse tudo isso tenho observado. O jovem rico disse, ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa te falta a você, vende tudo quanto tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro dos céus, depois vem e segue-me. Por quê? Porque Jesus conhece o coração. A pergunta do início foi, por que Jesus viu uma fé insuficiente? Observe que o texto diz, mas o próprio Jesus se confiava a eles porque os conhecia todos. Então, queridos irmãos, precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era na natureza humana. Então, Jesus conhecia o jovem rico. Quando ele chega para Jesus, né, se aproxima de Jesus, agradável, educado, mas Jesus conhecia o coração dele. Jesus não estava no coração dele, né? Então a riqueza estava. Então, quando lhe foi pedido para colocar Jesus acima dos tesouros humanos, e às vezes é isso que a gente pede na igreja,
que coloquemos Jesus acima de muitas coisas. Então, querido, ele achou que isso representava uma fé dispendiosa demais. Poxa, eu vou ter que vender tudo que tenho, eu vou ter que distribuir, eu vou ter que dar tudo que eu tenho para seguir a Jesus. Não, isso é demais. Às vezes, abandonar a nossa vida para seguir a Jesus, a gente acha demais. Às vezes, abandonar o pecado, a gente acha demais. Já viu os achismos? Eu acho isso bobagem. Eu acho isso bobagem. O pastor falou isso, eu acho bobagem. O irmão falou isso, eu acho bobagem. O achismo, e o achismo é uma realidade, acontece muito. Então, queridos irmãos, quando não valia a pena, pois o seu tesouro estava no lugar errado, e portanto, o seu coração também estava no lugar errado. O tesouro que ele tinha era o tesouro errado. Ele não tinha aquele tesouro dos céus, ele tinha o tesouro da terra, e muitas vezes nós estamos muito preocupados com os tesouros terrenos, né? Muito preocupados. Então, foi isso que Jesus ensinou quando ele disse assim, ele disse: não acumuleis tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde o ladrão não escava nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Qual o tesouro que você tem no seu coração? O que é mais importante para você? Então, o grande problema não era o dinheiro. O grande problema não é o dinheiro é papel, dinheiro é cédula, dinheiro não representa nada. O problema é que para ele dinheiro era mais do que papel. Quando o dinheiro é só papel, é tranquilo. Quando a pessoa encara dinheiro como algo sem valor, que tem algo mais valioso, porque a gente dá importância àquilo que é mais importante para nós. A gente dá importância àquilo que é mais valioso para nós. Então o problema é que para ele, querido irmão, Jesus nunca seria o primeiro em sua vida. Esse era o grande problema para aquele homem. E dentro das nossas igrejas, dentro das igrejas, existem muitas pessoas que Jesus não é o primeiro no seu coração, não é o mais importante. Então ele nunca conseguiria viver o que Jesus ensinou aquele jovem. As igrejas estão cheias de pessoas que não conseguem viver o que Jesus tem ensinado. Tem muita gente assim. Então, Mateus 6,33 diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, precisamos fazer de Jesus o primeiro, o mais importante, né? Ele tem que ser o primeiro. Quando eu chego no trabalho, a primeira coisa que eu tenho que fazer, sabe o que é? Cheguei lá, sentei em minha cadeira lá, fechei minha porta. Senhor, toma-me em tuas mãos. Porque se eu não fizer isso, eu vou achar que eu vou resolver os problemas do meu setor. E quando eu digo: Senhor, toma-me em tuas mãos nesse dia aqui. Quando eu acordo de manhã, que eu levanto, que eu chego na minha cama, que eu sento, digo: Senhor, esse dia está em tuas mãos, toma-me em tuas mãos. Eu estou dizendo a Deus que é para Ele conduzir as minhas vidas. Mas quando eu acordo e levanto e vou escovar os dentes, e aí tomo café e saio para trabalhar, e Ele não tem participação, eu estou dizendo a Ele: eu não quero que o Senhor dirija a minha vida hoje. Quem tem sido o primeiro na sua vida? Quem tem sido mais importante na sua vida ao acordar? Então precisamos fazer Jesus primeiro, mas não pense que isso acontece com relação a tesouros materiais, não, meus irmãos. A gente não coloca em primeiro lugar só dinheiro e tesouro, não, né? Isso também acontece com tesouros imateriais. Acontece com sentimentos, acontece com posições, acontece com pensamentos, acontece com pessoas também, né? Qualquer coisa que possa tirar Jesus do primeiro lugar da nossa vida. Às vezes nós colocamos um filho, é mais importante para ele do que o Senhor. A esposa é mais importante, né? O marido é mais importante para a mulher do que o Senhor. O marido diz assim: ela, você não vai mais na igreja. Ela: não vou mais não.
Você está entrando e eu não vou. Aí não ora mais, não quero mais você orando, tá bom, meu irmão, não vou mais orar não. Nesse caso aí, meus irmãos, eu sou contra a separação, mas se o marido dizer à mulher, você não vai mais adorar esse Deus, ela diz, então, a partir de hoje, ele é o primeiro na minha vida, se você quiser continuar comigo e adorando a ele. Aquele que não abandona o amor de pai, mãe, irmão, marido, por amor de mim, não é digno de ser chamado meu filho, não é digno. Então, queridos irmãos, quer dizer que foi isso que aconteceu com os líderes judeus. Eles criam em Jesus, mas nunca se comprometeram com Jesus. Porque a igreja está cheia de gente que crê, mas não tem compromisso com o Senhor. Não é bastante crer, é preciso se comprometer. Observe que João 12, de 42 a 43, diz, no entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não confessavam para não ser expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a glória dos homens, amar mais a glória do marido, amar mais a glória da esposa, amar mais a glória do pai e da mãe. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, lá em casa, a maioria das pessoas era envolvida com o candomblé. E aí a pessoa, quando me viu aceitar Jesus na igreja, disse, você vai ter um embate na sua casa. Mas eu disse, mas eu tomei minha decisão ao lado de Jesus. Lembro quando eu cheguei em casa e disse assim, a mãe disse, olha, a partir de hoje eu sou cristão. Ela, você é crente? Eu digo, sou crente de Jesus Cristo. Ela, que absurdo, que necessidade de Deus? Eu disse, tem muita necessidade. Tive muitos problemas, mas não abri a mão do Senhor. Continuei firme e terminei ganhando ela para o Senhor. Então a gente precisa continuar firme, a gente tem que romper, seja lá com quem for, para continuar servindo ao Senhor. Então, a fé deficiente o suficiente é aquela que é em detrimento de outros compromissos, deixa o compromisso com Cristo, em detrimento da relação com outra pessoa, abandona o Senhor. Queridos irmãos, essa fé é aquela que Jesus diz que não acredita nela, uma fé insuficiente, uma fé deficiente. Então, por toda vez que estiver na balança Jesus e a outra pessoa vai pesar mais, tende a outra pessoa. Então, não são práticas religiosas, meus irmãos, que fazem a nossa fé. Tem pessoas que acham que só pelo fato, eu tenho orgulho de ser batista, eu tenho orgulho de ser servo do Deus Altíssimo. Temos que nos orgulhar de ser servo dele, porque nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso. Nós não temos que ter orgulho de ser batista, de ser assembleano, de ser presbiteriano, de ser pentecostais, de ser metodista. Nós temos que ter orgulho de ter um Deus Todo-Poderoso, porque nós temos orgulho, porque nós sabemos que nas nossas lutas e nas nossas batalhas nós sairemos vencedores, porque Ele está conosco. Ele está ao nosso lado. Então, outro aspecto da natureza humana que faz com que a nossa fé seja insuficiente, a ponta de Jesus desacreditar nele, né? Observe que quando essa fé não tem poder de produzir frutos em nós mesmos, porque a minha fé é preciso produzir frutos em mim. A minha fé é necessária que ela produza frutos em mim. Então, quando Jesus é o Senhor de nossas vidas, o nosso maior tesouro, queridos irmãos, o maior tesouro é um milagre espiritual que acontece em nós. O Espírito Santo, ele habita em nós, e ele faz morada em nós, e ele transforma o nosso viver. Então, a presença do Espírito Santo fará com que mudanças interiores e exteriores venham a acontecer em nossas vidas. Não é natural, não é normal que um crente que tem o Espírito Santo, ele seja descomprometido. Não é natural. Então, se ele não tem compromisso, tem alguma coisa de errado, porque o Espírito Santo, ele nos induz ao compromisso com o Pai. Então, a essa transformação Jesus chamou de frutos natural de uma fé viva. Observe que podem ser só termos discursos, né? Pode ter o discurso, o conhecimento certo, mas não tem uma vida que reflete santidade. Então, isso são frutos natural de uma fé viva. É um fruto natural. Eu creio, eu estou na igreja,
mas não tem santidade, não tem compromisso. Então, a nossa fé, queridos irmãos, é insuficiente se não acreditamos em Jesus, e crer consiste em obedecer. Então, crente que não tem compromisso, ele não crê em Jesus. Então, a essas pessoas Jesus chamou de falsos profetas. Observe, vejamos o que falou em Mateus. Alguém abre aí Mateus capítulo 7, por favor, versículos de 15 a 20. Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20, por favor. Quem primeiro achar pode ler. Então, que fruto temos demonstrado? Qual é o fruto? Então, queridos irmãos, eu quero dizer que, mas o que é isso tem a ver com natureza humana? Tudo, pois a Bíblia nos ensina que somos dominados, que essas pessoas são dominadas pela carne, e observe que é sinônimo de natureza humana bíblica. Então é a natureza humana quem é viva, né? Então é a carne que escraviza e faz com que os frutos que produzam não venham, queridos irmãos, do Espírito Santo, porque são frutos carnais. Então esses são falsos profetas. Os falsos profetas não são só os pastores que pregam mentira, não, são todo crente que não tem compromisso com Deus, porque ele professa uma coisa da boca, mas vive outra. Então João 8, 32 e 36, conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serão livres. Livre de quê? Livre da vida confortável, livre da acomodação, livre do abandono da fé, livre de uma vida sem compromisso com Deus. Precisamos viver pela fé, meus irmãos. Deus nos convida a crer todos os dias. Se a nossa fé ela é pequena, se a nossa fé, desculpe as expressões, é uma fé medíocre, é uma fé insuficiente, é uma fé insignificante, é preciso pedir ao Senhor da vida que aumente a nossa fé. Precisamos viver pela fé. Então, quando ele diz que devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, ele estava dizendo para nós buscarmos o seu caráter, buscarmos o seu testemunho, buscarmos a sua vida e nos tornarmos parecidos com Jesus. Buscar primeiro o reino de Deus. Quando eu digo eu vou buscar o reino de Deus na sua justiça, eu digo assim, eu estou querendo ser igual a Jesus. Jesus era descomprometido? Jesus era completamente comprometido. Jesus era mau caráter? Não, Jesus tinha um caráter inigualável, né? Jesus, ele levava a palavra do Pai a sério. Então, meus queridos irmãos, é preciso vivermos uma vida de compromisso, de integridade, de uma fé suficiente, de uma fé comprometida, uma fé vivida, uma fé cheia de fé. E se a nossa fé está insuficiente, o que é que nós precisamos? Orar a Deus, dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu quero ter o caráter de Jesus. Senhor Deus, eu quero ter o compromisso de Jesus. Senhor Deus, eu quero ter o comportamento de Jesus. Queridos irmãos, vamos buscar no Senhor o caráter de Jesus, o comportamento dele, o compromisso dele, para que nós possamos viver uma vida de agrado a Deus, porque ele continua olhando e muitas vezes vendo cristãos como esses cristãos que nós lemos aqui, que na boca professavam uma coisa e no coração era outra. Que tipo de fé é a nossa? Busquemos uma fé firmada na rocha, em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Então, uma música conhecida, então eu peço os irmãos que fiquem de pé, para todos cantarmos em nossa voz.
vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam. me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora bendita, Senhor, queremos te agradecer, Pai,
Que nós possamos, Deus, viver rompido em fé, Pai. Possamos viver de fé em fé, Deus. Que a cada dia, Deus, o Senhor possa aumentar a nossa fé, Deus. Até alcançarmos, Senhor, a estatura de um varão perfeito, Deus. Que possamos, Deus, viver, Deus, para resplandecer a glória de Jesus. Que o nosso objetivo, Senhor, seja ser parecido com Jesus. Nos abençoa, Deus. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado por tudo que aconteceu neste lugar. Obrigado pela tua presença no nosso meio, Deus. Nos conduz, Deus, em paz aos nossos lares. Nos dá um resto de dia, Deus, na tua presença. Um resto de dia abençoado. Um resto de dia cheio da tua unção. Que nós possamos, Deus, em tudo expressarmos, Deus, Cristo na nossa vida. Transforma o nosso coração, Deus. Que o Espírito Santo possa nos transformar a cada dia. Te oramos, Deus, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Oração silenciosa, nós estamos despedidos. Isso.